Oi Fibra chegou em Camaquã e a Top Telecom é o lugar certo para você adquirir seu plano com 200 MB de internet, mais conteúdos exclusivos e telefone ilimitado. Tudo isso por apenas R$ 99,90 e sem taxa de adesão. Oi Fibra em Camaquã é na Top Telecom. Rua Marechal Floriano, antigo prédio da CRT. Top Telecom 51-3671-8585. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Quer acelerar o desempenho do seu computador ou notebook? A Olidata resolve isso para você. O SSD dará mais velocidade para o seu equipamento, acelerando as tarefas simples como inicializar o sistema operacional, abrir um documento, seja pequeno ou grande. Olidata é especialista em informática há 32 anos. Bento Gonçalves 870. WhatsApp 51-3671-4125. Viva a vida acusticamente! Agora na Acústica, papos e receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e receitas com Mari Vicente. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Papos e Receitas nesse início de mês de setembro, onde começamos também o Setembro Amarelo. Aliás, vai ser um dos assuntos do programa de hoje aqui no Papos e Receitas. Se você quiser assistir o nosso programa na sua Smart TV, se inscreva no canal da Acústica no youtube.com.br/acústicafm ou em facebook.com/acústicafm e acompanhe o nosso programa também em vídeo. Mas se você quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, por WhatsApp, você pode nos mandar áudio, vídeo, texto e o número é o 51986-369700. Mas se você estiver longe e quiser ouvir a Acústica, também pode baixar o aplicativo da Acústica, que você baixa e curte em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais, siga @acústicafm. E o Papos e Receitas de hoje começa com o oferecimento de PC Informática, Você Precisa, a Gente Tem, e Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. O programa de hoje vai tratar de dois assuntos muito importantes. Um deles é o início do Setembro Amarelo, que trata aí da prevenção do suicídio, assunto muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. E vamos falar também de adoção, e para isso a gente recebe, já vamos chamar uma convidada, Andressa Biondi Pacheco. Muito boa tarde, Andressa. Boa tarde, Mari, tudo bem? Tudo bem, querida, muito bem-vinda ao programa Papos e Receitas. Obrigada, eu que agradeço o convite. Andressa, dei uma olhadinha lá, é um blog que tu tem? Ou é um grupo, como que é? É um blog. Põe volume, É um blog que eu criei há pouquíssimo tempo, então eu digo que ele é uma sementinha que eu estou cultivando aos poucos, onde eu informo as pessoas questões relativas à adoção, porque o que acontece, Mari? Quando eu comecei a trabalhar e comecei a pesquisar sobre adoção, eu tive muita dificuldade em encontrar informações centralizadas num lugar só. Geralmente a gente acha um pouquinho a resposta para alguma pergunta num site de um advogado, para outra pergunta no site de um tribunal, e a informação está esparsa, né? Está esparramada na internet. Sim, sim. Então eu criei o blog com o intuito de centralizar essa informação para quem tem interesse no assunto e não sabe por onde começar.
né? Ah, muito bacana, Andressa, tua iniciativa, muito importante, porque a gente ouve sempre relatos, né, justamente falando sobre isso, de como as pessoas desconhecem o processo de adoção, como ele realmente funciona, quais os passos a seguir, né, a gente sabe que é um processo longo, e essa é uma das perguntas que eu quero fazer para ti, sobre essa questão da burocracia, Andressa. Como que é hoje isso aqui no Brasil? Como que está essa questão da lei da adoção? O que um casal precisa, né, para ele poder se candidatar? Conta para nós aí de uma forma resumida, se tu puder. O processo de adoção, ele é um processo burocrático mesmo. E de certa forma ele tem que ser assim, porque ele busca defender a criança, proteger a criança, né? E a gente nunca sabe quem é essa pessoa que está se candidatando à adoção. Então, ele tem uma burocracia a ser seguida, que é bastante extensa, justamente para que se investigue, principalmente, esse casal ou essa pessoa que está buscando adotar, porque também pode ser uma pessoa sozinha, né? Não necessariamente precisa ser um casal, é importante que se diga isso. Mas nós temos algumas críticas dentro das pessoas que trabalham com adoção. Nós temos muitas críticas do quanto essa burocracia é necessária, né? Principalmente em relação à questão da busca da família extensa da criança. Que seria o que exatamente? Busca da família extensa é o seguinte, quando essa criança, eu digo criança, mas entendam criança e adolescente, sim, tá? Eu digo criança para ficar mais curto. Quando essa criança ela sai da sua família, dos seus pais biológicos, e se entende que esses pais não querem criar essa criança ou não podem criar essa criança por algum motivo, o Poder Judiciário, na verdade, a rede, que a gente chama, que são todos os órgãos e instituições envolvidas na adoção, não só o Poder Judiciário, eles têm o dever de buscar a família extensa dessa criança, que são aqueles parentes que vão além dos pais e irmãos. Entendi. Então, os avós, os tios. E nessa busca, o intuito dessa busca é entender se não tem nenhum parente próximo dessa criança que tem interesse em ficar com ela, em criá-la. Ah, e aí se houver esse interesse, a preferência, no caso, seria dessa família extensa, é isso? Exatamente. Exatamente. Interessante, muito interessante. E aí nós temos muitas críticas em relação a isso, porque isso faz com que o processo de destituição do poder familiar e de adoção, enfim, se torne ainda mais extenso do que necessitaria. Ah, demora, né? Exato. E, Andressa, eu quero fazer um link aí para te fazer uma pergunta sobre isso, que era uma dúvida que eu tinha... E eu acho que muitos ouvintes têm essa mesma dúvida. Uma mãe, por exemplo, engravida lá e não tem condições de criar, percebe que não tem condições de criar. Ela pode simplesmente entregar esse filho para adoção? Qual que é a legalidade disso? Ela sofre alguma punição? Ela tem algum cerceamento judicial, digamos assim, nesse caso ou não? Isso é absolutamente legal? Eu não quero, eu não tenho condições de criar, eu vou entregar esse filho para adoção. Tá, isso é um ponto muito importante, que as pessoas têm muitas dúvidas realmente. Nós temos o que chamamos de entrega responsável. A entrega responsável é a mãe que não tem condições de criar o seu filho, entregar no Poder Judiciário ou no Conselho Tutelar essa criança. Dizer, olha, este é o meu filho, eu não posso ou não quero cuidar dele, quero colocá-lo para adoção. Tá? Isso é legal. Essa mãe, ela não vai sofrer nenhum tipo de sanção, de penalidade, enfim, não é crime, inclusive é incentivado pelo Poder Judiciário que se faça dessa forma, porque isso preserva a criança. O nosso judiciário aqui do Rio Grande do Sul tem um projeto todo em torno disso para divulgar, para informar essas mães, mas o que não pode ser feito? Eu, Andressa, estou grávida e quero entregar o meu filho para adoção. Eu escolher alguém para entregar o meu filho e entregar para essa pessoa. Entendi. Ou, mais obviamente ainda, deixá-lo na rua, como a gente vê, infelizmente, com uma certa frequência, né? Abandono de crianças. Isso sim é crime. Sim. Isso não pode ser feito. Sim, então, eu até te perguntei essa questão porque a gente tem visto um aumento, pelo menos, na divulgação de tantos casos. Tá vindo à tona, né? Tantos casos de criança espancada, criança morta, infelizmente, né? Que talvez tivesse se resolvido de outra forma, né? Se essas mães, pais, enfim, que cometeram essa violência, né? Tivessem
simplesmente entregado a criança e feito isso que tu falaste, né? Dito, olha, eu não tenho como cuidar, não quero mais cuidar, enfim, e vou entregar. A minha outra dúvida é, Andressa, entreguei o filho para adoção, não tenho mais condições. Passou um tempo, sei lá, 1, 2, 3 anos, resolvi que eu quero esse filho de volta. Como que isso funciona? Então, até que essa criança seja adotada definitivamente, e aí a gente tem longos anos de processo, enfim, de busca de uma família adotiva e tal, essa adoção ela ainda não se concretizou. Então tem algumas formas, tá? Claro que vai ser investigado, né? Por que essa mãe deixou essa criança para adoção a primeira vez? Então tem toda uma burocracia que tem que ser seguida, é possível, mas eu vou te dizer, Mari, que não é muito comum. Geralmente as mães que entregam seus filhos para adoção, elas não voltam atrás, porque realmente elas não tinham condições de criar o filho ou não queriam criar o filho. Entendi. E essa questão das mães, que a gente tem visto muito agora, né, de mães que maltratam os filhos e assassinam seus filhos, existe uma corrente que diz que todos os filhos são adotados. Então não basta você ter gerado essa criança, você tem que adotar essa criança no seu coração. Sem dúvida. Então todos os filhos são adotados, independente da via que ele chegou na família. Andressa, quero te fazer agora uma outra pergunta, que eu até percebi ali na tua página, no teu blog, que tu fala bastante sobre esse assunto, que é um assunto que nos choca muito, que também é, de certa forma, entregar a criança, mas alguém que a adotou. Fui lá, né, passei por todo o processo, adotei a criança, passou 1, 2 anos, essa criança apresentou, por exemplo, algum problema de saúde, né? A gente tem aí casos, tem um caso bem famoso nos Estados Unidos, do menino, aquele que ficou 4 anos com a família, do casal de blogueiros lá, devolveram. Como que é isso, Andressa? Eu posso simplesmente dizer, olha, ele ficou comigo até agora, mas agora eu resolvi que ele não era a criança que eu queria, enfim, quero devolver, quero pegar outro. É tão simples assim? Não, não é. Na verdade, quando isso acontece, a gente diz que a adoção não deu certo, por algum motivo. E aí vem a questão da burocracia, do porquê que a burocracia é tão importante, né? Essa família, ela pode devolver, como a gente diz. Eu não gosto muito dessa palavra, porque a criança não é um objeto para se devolver, né? Mas é o verbo que a gente usa. A família pode devolver essa criança, até porque para essa criança é extremamente prejudicial ficar numa família que não a queira, né? E essa criança volta para a fila de adoção, ela volta para o sistema. Mas esta família vai sofrer sanções por conta disso. Sim. Então ela vai ser excluída do sistema, ela não vai poder adotar outra criança. E o que tem acontecido muito ultimamente é a condenação dessa família por perdas e danos. Então essa família ter que pagar uma indenização que geralmente é revertida para a própria criança. Entendi. Muito importante esse esclarecimento. Eu achava, e ainda bem que eu estava errada, que a família também, assim como a criança volta para a fila, eles voltavam para a fila, mas então não. Eles são penalizados de uma forma muito justa, inclusive. Eu estava conversando, Andressa, eu estou aqui no estúdio com uma outra convidada, que é a Jaque, que é psicóloga. Jaque, muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos falar depois sobre o Setembro Amarelo, mas já quero trazer a Jaque aqui para a nossa conversa também, para falar justamente sobre isso. Essa questão de famílias que adotam e depois acabam fazendo essa devolução. Tu acha, Andressa, que é algum erro no processo aí, nessa parte burocrática, que acontece isso? A Jaque pode também nos falar um pouquinho, colaborar com a gente. Com certeza é feita uma avaliação psicológica dessa família, né, Jaque? Sim, e uma social também. Sim, e pode ser uma falha nesse processo, uma falha de avaliação dessa família, que depois eles acabaram fazendo essa devolução? Na minha opinião, isso é uma falha muito mais de preparação do que de investigação. Porque nós sempre, desde pequenos, nós somos preparados para sermos pais biológicos, né? Mas ninguém é preparado para ser pai adotivo. E a adoção, ela tem as suas peculiaridades. Não é a mesma coisa, na prática, você ter um filho biológico ou você adotar uma criança, muitas vezes que já tem uma certa idade, né? Então, eu acho que a falha está na preparação.
E é importante que se diga que durante o processo de habilitação, que é o primeiro passo, o primeiro processo que a gente faz dentro da adoção, que é para poder colocar a família que quer adotar dentro do sistema, para entrar na fila, que a gente chama, essa família precisa passar por grupos de apoio à adoção. E esses grupos, eles têm palestras, eles têm bate-papos, inclusive com pais que já adotaram, para tirar dúvidas e explicar peculiaridades da adoção. Então, muitas vezes eu acho que a falha está na preparação desses pais. Muito mais na investigação. Sim, a Jaque está concordando aqui contigo nessa questão da falha da preparação, né? Que a Jaque até já participou, né, Jaque? Sim, eu já de trabalhos nesse sentido. Realizo perícias para famílias que estão no processo de adoção. E essa questão da preparação, eu concordo contigo, mas ainda é algo que está mais no ideal do que no real, né? Sim. Porque hoje a gente vê que o judiciário ele não está preparado ainda, não tem mão de obra especializada e que eu saiba, aqui em Camaquã não se oferece. Se oferece o curso para os pais em processo de adoção, que é excelente. Eu, como perita, já participei do curso, todos os peritos participam. E é bem elucidativo, nós estávamos até comentando anteriormente, mas do real para o ideal existe um distanciamento. Infelizmente, como tudo no enorme. Brasil, né, gurias? Então, a preparação seria, eu acho que, o primeiro passo, né? Porque assim como o teu filho nasce para ti, tu também tem que nascer pro teu filho, né? Então é um processo assim. Porque quando tu gera uma criança, não importa se é do coração ou da barriga, tu passa a existir para ele quando tu pega ele nos braços, né? Pelo menos para os pais são assim. Para a mãe já é diferente, porque a criança reconhece o cheiro, reconhece a batida do coração da mãe. Mas para os pais, o pai nasce a partir do momento em que ele passa a conviver com a criança. Até então, ele está ali na volta, né? A mãe reconhece o pai. Então, é um processo duplo, né? Um nasce para o outro. Como isso é feito, aí é um processo particular a cada um. Mas não existe essa preparação. Eu não vejo isso como algo real. No gancho do que a Jaque disse, o nosso judiciário gaúcho tem uma escassez muito grande, principalmente de peritos psicólogos. Nossa. E não só nos processos de adoção, como em todos os processos que nós precisamos de peritos psicólogos, tem uma dificuldade muito grande. Esses grupos de apoio à adoção, eles são, na verdade, serviços voluntários, porque pelo Estatuto da Criança, o correto seria o judiciário fornecer essa preparação, que a gente sabe que não acontece, bem como a Jaque falou. É uma pena, né, gurias? Porque poderia minimizar bastante esse problema. Antes ainda eu e a Jaque falávamos aqui fora do ar, justamente sobre algumas doenças que vão aparecer lá na adolescência, por exemplo, né? A esquizofrenia mesmo, ela começa a dar os primeiros sintomas aos 16, 17 anos. Aí tu imagina uma família como essa que devolve aos 2, 3, vai devolver uma adolescente de 16 anos, né? Sim. Então, é realmente uma questão bem... delicada. Bem delicada, e que é um assunto aí que vai gerar ainda muita conversa e muita polêmica. Andressa, eu quero te agradecer imensamente pela tua participação. Muito elucidativa, tuas colocações todas, assim, esse é um assunto bastante intenso, eu acho que tem muito que falar. Eu quero que tu fale pro pessoal como que é o nome do blog ou do grupo lá que tu tens, para que o pessoal possa entrar, conhecer melhor, ler as histórias. Eu dei uma lida meio por cima, agora eu quero fazer isso com mais calma, achei muito interessante, muito legal. O meu blog se chama Adotentante. Adotentante. Adotentante, é o tentante da adoção, né? Que nem tem as grávidas tentantes, que estão tentando engravidar, a gente tem quem está tentando adotar. Então, Adotentante tem Instagram, no Instagram tem tudo, site, enfim, formas de contato, se quiserem fazer qualquer pergunta, né? Eu estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre adoção, que é o tema dentro do direito que eu mais amo. E espero que quem tenha vontade de adotar, por mínima que seja, vá atrás da informação, porque vale muito a pena e nós precisamos falar mais sobre isso.
Eu acho que a gente estava tão ansioso para conversar, tão ansiosa para conversar, eu e a Andressa, que eu nem apresentei a Andressa direito. Tu é a advogada, né, Andressa? Eu sou advogada, especialista em família. A Valesca tá dando risada aqui, que eu já cheguei chegando, falando contigo, nem te apresentei. Então, é a Andressa Biondi Pacheco, tu és camaquense, né? Eu sou camaquense. Tu atua em Porto Alegre hoje, tu trabalha em Porto Alegre? Sim, eu tenho um escritório em Porto Alegre com uma sócia, um escritório feminino. Nós trabalhamos exclusivamente com direito de família. Que legal. E eu quase exclusivamente só trabalho com casos que envolvem criança e adolescente. Ah, que bacana. Andressa, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso pra ti. Que bacana tu ter escolhido essa área, né? E ter te envolvido tão assim de perto com esse assunto que necessita realmente tanto de dedicação de outras pessoas, porque é um assunto aí bem carente mesmo de pessoas dedicadas, né? Com certeza. Muito obrigada e muito bem-vinda, e volte sempre que quiser ao nosso programa. Pode deixar, obrigada. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu quero agradecer os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que tem bastante gente participando. Eu não vou conseguir falar agora, mas depois eu dou uma olhadinha e já mando um alôzinho, tá? Você está ouvindo Papos e Receitas. Oferecimento PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet. Já. A música tá de volta. Acústica 97. Acústica e a hora certa. 3h30. Você sabia que a rede Mercadão dos Óculos é a ótica mais premiada com o selo de excelência em franquias pela ABF no Brasil? E as novidades são as coleções exclusivas da Victoria's Secret, Sabrina Sato e Luan Santana. Lentes com desenho alemão digitais e com o filtro da luz azul. Confira a promoção deste mês. Armações a R$1. Mercadão dos Óculos, na Presidente Vargas 596, Centro de Camaquã. Fone 51993636456. Mercadão dos Óculos. Liquidação, mas liquidação mesmo é nas lojas Ouro Preto. Começou a super liquidação de inverno das lojas Ouro Preto. Grande estoque, muita variedade e preços para limpar as prateleiras. Descontos de 20% até 50% à vista ou no crediário, em até 8 vezes sem entrada e sem acréscimo. O que era barato ficou ainda muito mais barato. Liquidação de inverno valendo mesmo, com descontos de até 50% ou no crediário em até 8 vezes sem entrada e sem acréscimo. É somente nas lojas Ouro Preto, com várias lojas no estado, com 3 lojas em Camaquã. Quer vender o seu veículo de forma rápida e segura? Venha para o Véu Chevrolet. Compramos veículos seminovos de qualquer ano, modelo e marca, com excelente avaliação e pagamento à vista. Faça o melhor negócio na Uvel. Financie o seu Chevrolet 0 km ou seminovo multimarca e pague a primeira parcela com o 13º. WhatsApp 53 3026 3900 ou acesse o site uvel.com.br. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. A Fubra, clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletrotecnologia. Entregamos em casa, sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Comunicado importante. A Uniaselv está com matrículas abertas para o inédito curso de bacharelado em enfermagem. Isso mesmo, seu sonho agora é realidade. A Uniaselv já está realizando matrículas para você cursar enfermagem. As vagas são limitadas e a Uniaselv tem super promoção para você realizar o seu sonho de cursar enfermagem. Enfermagem é na Uniaselv, com nota máxima junto ao MEC. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51999992903 ou nos visite em Sertão Santana.
Magazine Luiza preparou uma mega promoção. Tem o LGK 62, 24 vezes sem juros no cartão Luiza, R$ 54,13 por mês. Moto E7 64 GB, 10 sem juros nos cartões, R$ 99,90 por mês no plano controle. Magazine Luiza, vem ser feliz. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Escritório de contabilidade especializado em perícia contábil, auditoria, consultoria e escrituração contábil. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Fone 51-98920-7286. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. O Boticário apresenta Seleção Especial Amores do Sul. Os produtos mais amados do estado com até 30% de desconto. Aproveite a Colônia Malbec 100 ml por R$ 135,90 e Colônia Florata Red 75 ml por R$ 79,90. Visite uma loja, procure um revendedor ou chame o Bote pelo WhatsApp e aproveite. É só até 19 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições nos canais de vendas. O Boticário em Rio Grande do Sul. Um amor que não para de crescer. Bárbara Milan, Escritório de Arquitetura. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Atuamos em consultoria, em que você pode revitalizar seus ambientes com auxílio de um profissional, fazendo investimento que resulte nas melhores escolhas. Projetamos também espaços funcionais, pensando nos móveis, na iluminação e na eficiência. Agende seu atendimento. Bárbara Milan, Escritório de Arquitetura. Fone 51-99-508-2923. Na PC Informática você encontra tudo o que precisa para a sua casa e sua família. Visite o nosso site pcinformatica.info e conheça todos os nossos produtos. Agora, se você precisa de assistência técnica, ligue para nós. Temos profissionais capacitados e estoque de peças, tudo para agilizar o nosso serviço. PC Informática tem muito mais do que informática. Rua Major Crescêncio de Souza, número 93. Telefone 3671-6565. Acústica! Estamos de volta com o programa Papos e Receitas. Oferecimento PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet. De volta com o programa Papos e Receitas, que tem o apoio de PC Informática. E a PC Informática tem muito mais do que equipamentos de informática. Acesse nosso site e confira pcinformatica.info. E vem aí a 44ª Expo Inter e a Rádio Acústica FM estará presente com o estúdio direto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. De 4 a 12 de setembro, a Rádio Acústica FM realiza uma ampla cobertura com programas ao vivo e boletins diários direto da Casa Acústica e Devon na 44ª edição da Expo Inter. E o apoio é da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon, Conexão Rural e o patrocínio de CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar, Top Telecom, Oi Fibra, é na Top Telecom e Uniaselv, graduação e pós. Para quem não sabe onde é a casa do Devon, lá na Expo Inter, é no Boulevard, aquela rua dos restaurantes, então nos procurem lá, que a gente vai estar durante toda a Expo Inter fazendo então a cobertura desse grande evento que, né, a gente já estava sentindo saudade. Gente, agora nós vamos voltar com uma receitinha maravilhosa de um rocambole de leite ninho com recheio de brigadeiro, que fica uma perfeição. Oi, gente. A receita que eu trago agora é um delicioso rocambole de leite em pó que não vai ao forno. Isso mesmo. Ele é muito fácil de fazer e também muito prático. Vamos aos ingredientes? 3 xícaras e meia de leite em pó, 1 caixinha de leite condensado, brigadeiro
para o recheio. Em poucos passos, nós conseguiríamos fazer um rocambole de leite em pó maravilhoso. Lembrando que é leite em pó, gente, não precisa ser da marca famosa, tá? Pode ser um leite em pó da preferência de vocês. Vamos então misturar o leite em pó com o leite condensado e vamos amassar até obtermos uma massa bem homogênea. Logo após, nós vamos colocar essa mistura em uma bancada forrada com plástico filme. Isso mesmo, muito importante para não grudar a nossa massa. Vamos cobrir essa massa com outro plástico e depois vamos abrir com a ajuda de um rolo. Faremos um retângulo com uma camada bem fina de massa. Eu escolhi rechear com brigadeiro. Você pode escolher o recheio de sua preferência. Vamos fazer, então, uma camada bem fina de recheio sobre essa massa. E, após, com a ajuda do plástico filme, nós vamos enrolar o nosso rocambole com muito cuidado para ele não se quebrar. Após, levaremos para o refrigerador, onde ele deve ficar por aproximadamente 30 minutos. Tiramos de lá, colocamos num prato e decoramos como quisermos. Nosso rocambole já ficou 30 minutinhos na geladeira. Eu já tirei, já ajeitei ele num pratinho e finalizei com um chocolate derretido, para dar aquela beleza no nosso prato. Gente, tá todo mundo com água na boca aqui, então aquele velho pedido de sempre. Se alguém fizer, por favor, nos convide, né, Valesca? Bom, agora a gente volta então com a Jaque, que eu já apresentei para vocês, já disse que tá aqui no estúdio, e também com o nosso convidado, que já é quase um co-apresentador do programa, que é o Isoel. Muito bem-vindo novamente, Isoel. Boa tarde, Mari, Valesca, todos e todas que estão assistindo, ouvindo. Prazer enorme estar com vocês. Sempre um enorme prazer, um privilégio estar aqui. Obrigado pela descrição aí. O Isoel é nosso parceiraço. E com o assunto que a gente vai falar agora, que é sobre o Setembro Amarelo, não tinha como não convidar o Isoel. A gente já conversou na tua última vinda aqui, né, Isoel? A gente, muito rápido, a gente falou sobre isso, sobre esse projeto que tu tinha iniciado lá na Prisco, mas ficamos de conversar melhor numa próxima oportunidade que já chegou, então vamos falar sobre o tema hoje. Antes disso, eu só quero mandar um alôzinho para o pessoal que estava ouvindo aí no bloco anterior, quando a Andressa estava participando conosco. A Andréa Dalben, a Leia, que disse que gostaria de fazer uma pergunta. Leia, tu pode mandar a tua pergunta, a gente vai encaminhar para a Andressa. Ou ainda, se tu quiser, tu pode contatar direto lá com a Andressa pelo Facebook, ou liga para cá, a gente te passa o contato dela, tá? Agradecer também a participação do Jader Almeida, fez um comentário bem bacana, que o processo é muito burocrático, processo de adoção, e muito moroso, que desanima um pouco os pais candidatos a pais. Mas ele diz, pessoal, para esses candidatos não desistirem, porque no final vale muito a pena, e eu acredito que vale mesmo. Tá? Quero agradecer muito a participação de vocês. Bia Mendes, dizendo que isso é maldade, só vendo e não comendo. Pois então, Bia, a gente também acha, não quer fazer aí, Bia, e nos convidar, mandar aqui para nós, faz, Bia. Volta lá o vídeo e assiste e faz pra gente. Gente, então assim, ó, vamos falar de um assunto sério agora, muito sério, e que precisa ser muito discutido, né? Inclusive, tem um cartazinho aqui, um folder que eu quero mostrar, Valesca, que o título dele é Precisamos Falar sobre Suicídio. Ó, esse é um material, gente, que eles usam lá no grupo de apoio que eles têm lá na Prisco, tá? Então, olha, muito bacana, um material muito bonito, bem explicativo, ó. É um material... desculpa, quem tá só ouvindo, eu tava mostrando. É um folderzinho de 4 partes, um folderzinho amarelo, que tem um título Precisamos Falar sobre Suicídio. E ele trata, assim, ele traz tópicos dos temas que eles conversam lá nesse grupo, que agora o Isoel e a Jaque vão contar um pouquinho para nós como é que funciona, Isoel. Como é que tu foi parar? A gente falou isso muito rapidamente. Eu já sei mais ou menos a história, porque a gente falou fora do ar, mas eu queria
que tu falasse para os nossos ouvintes como que aconteceu, como é que iniciou esse grupo. Bom, em janeiro a gente teve, infelizmente, um suicídio na nossa cidade e esse suicídio causou uma grande comoção, uma repercussão muito grande. E eu, por ser um pastor, por ser alguém que, né, tem um envolvimento com questões sociais, eu fui convidado a fazer uma visita e aí, a partir dessa visita, eu me envolvi com a história, com o drama da família. A partir desse drama, eu fui convidado a fazer um culto em agradecimento aos amigos, todos que estiveram presentes. Fizemos um culto de gratidão. E essa live deu mais ou menos 12 mil visualizações. E a partir dessa live, o que aconteceu? Eu me vi envolvido em outros casos de tentativas, de pensamentos. Bom, eu sou pastor, eu tenho formação em teologia, mas eu não sou psicólogo. E eu vi que as pessoas começaram a me confidenciar coisas assim, que são coisas sérias, muito sérias. E eu não gostaria de levar a culpa ou de ser responsável por algum gatilho. Entendi. Aí, então, um dia eu estava em Arambaré, preocupadíssimo, pedi para o Papai do Céu me dar uma luz e lembrei dos amigas psicólogas, lembrei... E Deus foi como assim, muito generoso. Conversei com essa mãe, né? E falei, olha, vamos fazer um grupo de apoio. E aí convidei a Jaque, convidei outras psicólogas que fazem parte do grupo e montamos esse grupo de apoio. Esse grupo de apoio para pessoas que estão enlutadas, que estão com pensamentos suicidas e algumas questões envolvendo depressão. Eu falo assim, depressão severa. Só que, na verdade, o grupo está crescendo, tomando a proporção, né, Jaque? Que a gente já não está mais... Os assuntos são diversificados. Nós estamos montando, a gente faz uma roda toda quarta-feira, sempre avisado que tudo aquilo que é comentado ali fica ali, uma roda onde a gente abre o nosso coração e estamos ali para aprender. Não cobramos nada e todos os profissionais, todo mundo que estão engajados ali, eles são voluntários. A gente está ali para aprender. Eu sempre digo, a gente tem um engano danado e achar que quando a gente está fazendo isso a gente está ajudando. Não, a gente está sendo muito mais ajudado. E tem sido assim muito interessante, né? As nossas experiências têm sido experiências assim belas, marcantes, experiências que a gente não consegue muitas vezes descrever o que a pessoa entrar, às vezes não consegue nem falar direito e daqui a pouco ela sai sorrindo, né, Jaque? Das pessoas perguntarem. Bom, para vocês entenderem, hoje é o dia da nossa reunião de pauta. Só que nós estamos vivendo num ritmo tão bom que a gente ficou com pesar de não ter de cancelar a reunião hoje. Então, nós vamos ter a reunião normal hoje para estar com as pessoas de noite. Entendi. Que bacana. Jaque, bom, o Israel já nos disse como é que começou. Explica para nós um pouquinho como é que é esse trabalho lá, Jaque. Nós começamos o projeto, né, com um grupo profissional que só aumentou e só veio pessoas assim para agregar e realmente tem um mover de Deus muito grande e nós montamos um projeto, um sistema que utiliza algumas teorias já existentes, já preconizadas na bibliografia e nós sabemos que o suicídio em potencial ele precisa de uma escuta. Né? Então, nós criamos um sistema, que nem o Israel disse, é uma roda, onde não existe ninguém melhor do que ninguém. Lá a equipe técnica se mistura com as pessoas e aonde a gente se propõe a uma escuta empática. Né? Claro que tem toda uma organização, tem a parte espiritual, tem a parte técnica, e aonde a gente se propõe a ouvir sem julgar, e poder, assim, dar um respaldo e muitas vezes até poder encaminhar aquela pessoa para a rede, né? Para os locais onde ela deve ir. Então tem sido, assim, realmente tem superado as nossas expectativas. O grupo, ele é realizado, ele foi feito numa estrutura para atender vítimas sobreviventes de tentativas de suicídio e famílias sobreviventes e enlutadas por perdas nesse sentido. Claro que nós temos recebido outras pessoas que estão dentro de um sofrimento muito grande e assim, mesmo que nós trabalhássemos muitas vezes, só aumenta, né, pastor? Só aumenta. A dor é algo assim que
está cada vez mais visível o quanto essa pandemia veio, eu acho que para deixar mais claro, né, aflorar tudo isso que já estava acontecendo, né? Então tem sido realmente muito satisfatório para todos nós e como o Esual falou, todos saem de lá ajudados. Com certeza. E Jaque, tu que já tem um tempo de estrada aí, como é que tu avalia? Tu acha que diminuiu um pouco a questão do preconceito? As pessoas estão buscando mais ajuda hoje em dia? Elas entendem que estão doentes? Ou os familiares percebem que é doença? A questão da própria depressão, né? ou dessa questão de vou me matar, enfim. Tu acha que as pessoas já conseguem tratar isso hoje em dia, encarar como doença? Ou ainda há um preconceito muito grande? Ainda há muito... é frescura, é preguiça, né, que normalmente se ouvia, é falta de Deus, né, Isoel? Ou é falta de trabalho no corpo. Bota a trabalhar que não vai... Se estiver trabalhando, não tem tempo para ter depressão. A gente ouve muito falar isso, né? Sim. Principalmente nos comentários de redes sociais. Sim. Né? Se estivesse trabalhando... Não tinha tempo para ter depressão. Não é bem assim, né, Jaque? Não é. O suicídio, ele vem de um sofrimento mental, era o que nós estávamos comentando. A pessoa que tenta o suicídio, ela tenta tirar a própria vida de maneira intencional e de uma forma letal, né? Isso já vai de encontro à nossa natureza, porque a nossa natureza é proteger primeiramente o nosso corpo. Tanto que se eu disser pra ti, velho, coloca a tua mão no fogo, ou se eu pegar a tua mão e levar o fogo, a tua tendência é tirar. Então nós temos, isso é primitivo em nós, a questão da sobrevivência. Então quando uma pessoa rompe com isso, já se entende que essa pessoa, ela tá desorientada, ela tá com a percepção totalmente alterada. É como se ela não tivesse mais dentro daquele corpo. Então é uma doença, tem tratamento, o suicida em potencial, ele pode ser tratado, os pensamentos diminuem, mas é uma doença, vem de uma doença. O preconceito, ele pode estar um pouco mais escondido, mas existe muito. As pessoas não falam. Hoje a gente está aqui falando sobre suicídio porque é Setembro Amarelo. Então, as pessoas não se matam só em setembro. As pessoas se matam todos os dias. Pastor, quantas pessoas se matam mesmo que tu estava falando agora? No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a vida. E no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio. Então, imagina, é uma coisa muito grave, muito grande. Assim, a gente percebe, as pessoas que cometem o suicídio hoje, se ela não cometer hoje,